E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o recrudescimento da guerra na Ucrânia e Israel. O que vai resvalar para Israel. O mundo está de olhos na guerra da Ucrânia. Existe uma guerra de informações, um terrorismo feito pelos Estados Unidos de informações, dominando a grande mídia e fazendo o mundo acreditar que a Rússia é muito má, que Putin é um ditador, que invadiu a pobre coitada da Ucrânia, mas os ucranianos, mesmo inferiorizados, os coitadinhos estão valentes, defendendo o seu país com muita valentia e estão parando as tropas russas. Essa é a ideia que a mídia norte-americana está fazendo o mundo todo acreditar. E, de fato, o mundo está acreditando. Esse teste é extremamente bem sucedido. Os norte-americanos ganharam totalmente na guerra das versões. O que eles dizem, a maior parte do mundo hoje acredita. E as versões, quando vão ser conferidas, não são exatamente assim. Por exemplo, o tal do Zelensky, o judeu que preside a Ucrânia, é, na verdade, uma pessoa que tem uma fortuna em paraísos fiscais, porque recebia suborno para esconder laboratórios secretos norte-americanos que fabricavam vírus dessas doenças que estão aí infernizando o mundo. Ebola, Covid e outras são doenças fabricadas nesses laboratórios secretos. A gente achava que era em Wuhan, na China, mas agora a verdade vai chegando à tona. Até Israel metido nisso também. Então é uma situação assim crítica, e esse Zelensky não quer nunca se render para que a verdade não apareça. Ele quer... Quem está querendo a guerra é o Zelensky, que não quer se render. Se ele renunciar, se render, acaba a guerra e o mundo vai botando paz naquilo ali. Mas ele que está estimulando a guerra. Ele começou proibindo os homens de saírem do país, impondo a lei marcial. O ucraniano que se render é morto pelas tropas ucranianas. Isto não é uma atitude correta. A atitude humanitária seria defender a população da Ucrânia, mas o que o Zelensky quer é exatamente recrudescer a guerra para tudo virar cinza e depois ninguém descobrir os laboratórios secretos que os Estados Unidos tinham para desenvolvimento de vírus maliciosos. Esse Zelensky, então, ele que quer o recrudescimento da guerra, que a guerra esquente, e não está havendo outra saída. O presidente norte-americano não está perdendo nada para o país dele, não tem nenhum soldado americano na guerra, eles estão por cima, a guerra está muito longe dos Estados Unidos, então eles estão querendo ver o circo pegar fogo, porque eles estão misturados nesses laboratórios secretos. Então, o presidente norte-americano, junto com o presidente da Ucrânia, são os que mais querem a guerra, para se fazerem ou fazer a Ucrânia de coitadinha, culpar a Rússia. Eles só estão lucrando com isto. E quando os americanos e europeus tomam propriedades de russos, eles estão, na verdade, roubando, tomando, expropriando bens que são de outros. Eles estão, então, lucrando tremendamente. A Rússia está numa situação dificílima e este recrudescimento da guerra era esperado. A Rússia esperava que as evidências mostrassem que a Ucrânia precisava se render. Isso não está acontecendo e, pelo jeito, não vai acontecer até o fim. Até a Ucrânia virar um monte de cinzas, ele não vai se render.
covardemente, esse presidente não vai ficar lutando na Ucrânia. Provavelmente ele já está até fora da Ucrânia, mas ele vai lutar até o fim, e ele, no fim, vai fugir para tentar manter um governo fora, mas não vai se render para fazer a Ucrânia virar um monte de cinzas. Afinal de contas, supostamente, denunciado por um deputado da Ucrânia, ele já tem uma fortuna lá fora e pode viver bem nos Estados Unidos com a fortuna que ele tem, o presidente Zelensky. Bom, a Rússia está vendo as sanções do mundo apertarem, porque os Estados Unidos estão conseguindo fazer a maior parte do mundo, o mundo capitalista, se voltar contra a Rússia. Eles estão conseguindo isto. E a Rússia está vendo a situação econômica apertar, ficar cada vez mais difícil. Então, nessa situação, eles não têm outra saída senão apertar agora a guerra. E já apertaram em Mariupol, que praticamente já acabou. A Rússia precisa de Mariupol porque é um local intermediário no caminho deles. A Rússia precisa ligar a região norte, que já domina, com a Crimeia, que é da Rússia. A Rússia precisa dessa faixa leste e já está bem perto de conseguir. Isso é o que eles querem. O restante, eles vão continuar lutando por uma questão de honra. E aí vão bombardear e vão fazer acontecer. A Rússia está experimentando novas armas. A Rússia está experimentando novas armas para tentar amedrontar o resto do mundo. Os Estados Unidos fingem que não estão entendendo, mas claro que é o que mais eles estão querendo observar. Então, o que está acontecendo hoje é que a Rússia está conseguindo o que quer. A duras penas, aquela faixa leste está conseguindo, vai isolar a Ucrânia do mar. Interessante, a Ucrânia vai perder seus portos e a saída para o mar. A Rússia está perto de conseguir consolidar o domínio sobre aquela região inteira. E isto era o propósito primeiro da Rússia. Mas a imprensa, a grande mídia, principalmente norte-americana, não quer fazer as pessoas acreditarem nisso. Aos Estados Unidos interessa convencer os europeus de que a Rússia está com raiva deles, que a Rússia quer a Ucrânia para chegar mais perto da Europa e atacar a Europa. Não é nada disso que a Rússia quer, mas os Estados Unidos, para fazer aliança com a Europa, estão tentando convencer os europeus de que a Rússia é uma grande ameaça para a Europa. Não é. A Rússia não está querendo a Europa. É interessante isto, mas os americanos estão conseguindo vender a sua versão de que a Rússia é muito má e está com raiva dos europeus e que quer atacar a Europa. Isso faz com que os europeus fiquem aliados aos Estados Unidos. Isto é a base do governo do anticristo, já está se formando. Mas e a Rússia? Bem, a Rússia está querendo e já está conseguindo, e praticamente já conseguiu, essa passagem pelo leste todo, desde os territórios que ela já ocupava lá em cima, Donetsk e Lugansk, para a Crimeia. Bem, o passo seguinte, em algum momento, eu acredito que agora já está perto dessa paz, talvez uma semana, 2 no máximo, a guerra acabar, porque a Rússia já conseguiu o que ela queria, que é essa faixa leste. Aí vão acontecer os rescaldos da guerra e aquelas operações humanitárias para salvar os milhões de refugiados, etc, etc. Isso aí vai ser o assunto do mundo por muito tempo ainda. Mas a Rússia vai se recompor, vai enterrar seus mortos, vai tentar consolidar o seu domínio naquela região que conquistou, vai tentar reconstruir as cidades ali onde ela conquistou e vai
refazer seus exércitos e tropas ali na Crimeia. Bom, e daí? Eu quero sempre colocar esse assunto porque é de suma importância para a gente entender. E eu quero trazer agora, então, aqui o seguinte: em Israel está em polvorosa por causa dessa guerra. Muitos judeus são de origem ucraniana e muitos judeus são de origem russa em Israel. Então, o assunto está esquentando em Israel. Israel está metido até o pescoço lá com aquele laboratório na Ilha da Cobra, laboratório em que Israel desenvolvia secretamente um vírus letal. Israel está mal com a Rússia porque está entre dois fogos e está mais para o lado da Ucrânia. Israel já deu declaração de que está mais com a Ucrânia. E até o presidente Zelensky é judeu também. Então isso faz com que Israel fique mais sujo com relação à Rússia. Aí vem um general aposentado, mas muito inteligente, ele foi chefe da inteligência do exército de Israel, o general Amos Yadlin. O general Amos Yadlin, ele fez algumas declarações muito interessantes. A guerra é assimétrica. O que ele quer dizer? Quando você ataca com tanques, você não responde apenas com tanques. O Ocidente agiu com severas sanções econômicas. O inimigo pode responder com armas cibernéticas e nucleares. Então, o próximo desdobramento, a Rússia só está levando chumbo dos Estados Unidos. Quais as armas que eles têm para responder? Bem, a Rússia tem arma cibernética, vai começar um ataque aí aos computadores do mundo inteiro, pelos hackers da Rússia. Eles vão atacar, sem dúvida nenhuma. E as armas nucleares. Então, esse general Yadlin diz que a gente está muito perto. A gente pode esperar que o presidente Putin seja racional. Se os militares russos falharem em suas missões, Putin pode lançar uma bomba nuclear em uma floresta na Ucrânia ou em algum outro lugar. E ele está em uma situação difícil devido às sanções e à unidade do Ocidente contra ele. Então, se essa unidade apertar muito o presidente russo, ele pode soltar uma bomba atômica. Ele toma o território do leste da Ucrânia e lança uma bomba atômica lá no meio da outra região. Ele pode bem fazer isso. Esse general Yadlin disse isto, que o Putin está numa situação difícil. Se ele for apertado, ele pode lançar uma bomba atômica de verdade e vai apavorar o Ocidente. O que mais a Europa teme é a tal da bomba atômica. Se isso acontecer, certamente vai ser uma coisa horrível que vai sacudir a Europa inteira. Bom, esse general Yadlin de Israel disse mais o seguinte, preste atenção: se as sanções ou atividades secretas não funcionarem, Israel deve agir para que o Irã não obtenha uma bomba nuclear. A situação de Israel está dificílima. O Irã trabalha rapidamente com o apoio da Rússia para desenvolver a sua bomba nuclear para jogar em cima de Israel. Então Israel tem que trabalhar depressa para evitar. E ele diz, nós precisamos apenas da luz amarela dos Estados Unidos, se não a verde. Provavelmente os Estados Unidos não vão dar a luz verde, mas se eles ficarem reticentes e derem a luz amarela, Israel vai partir para atacar o Irã. Esse general disse, não podemos deixar o Irã crescer. Temos que jogar bombas lá e destruir o programa nuclear do Irã. Mas, para isso, Israel precisa da capacidade. E, no momento, Israel não tem essa capacidade. Isso foi duro. Israel não tem influência nas conversações de Viena, porque não tem certeza de ter capacidade para agir militarmente. O momento de atacar deve chegar em algum momento, se não houver outras opções. Ou seja, Israel
vai atacar o Irã a qualquer momento, mas por enquanto Israel não tem essa capacidade. Então Israel não vai falar duro nessa tal de conferência de Viena, porque não tem a capacidade de atacar o Irã. Então esse general reconheceu: Israel está se recompondo, se preparando para atacar o Irã. E vai ter que fazer isto, mas não tem ainda essa capacidade, então está se preparando. Bem, e enquanto Israel se prepara, a situação está ficando mais difícil ainda. Eu estou com notícias aqui, vindas lá de Israel, que mostram uma coluna de blindados russos na fronteira com Israel. Antes a Rússia estava a 10 quilômetros da fronteira com Israel. Agora a Rússia já chegou à própria fronteira. A Rússia, com essa coluna de blindados, está patrulhando a estrada da Síria, que está na fronteira com Israel. A Rússia está ameaçando Israel. Isto é uma ameaça a Israel, para Israel entender esta ameaça. E aqueles veículos com as letras Z e V, V significa o poder da verdade, a letra Z significa vitória. A Rússia está com uma coluna de blindados patrulhando a fronteira de Israel. A Rússia já está na fronteira com Israel. E a Rússia está dando o recado: ó Israel, fica sabendo. Israel está numa situação horrível, horrível. E ainda tem a Covid comendo a solta dentro de Israel. Então o país está numa situação horrível. A Rússia vai se aproveitar de um momento assim e atacar, invadir Israel. Deixa só a Rússia se recompor da situação na Ucrânia. Então, a guerra na Ucrânia praticamente já está tomando um contorno mais definido. A Rússia já conseguiu o que queria, agora é só limpar a área, expulsar alguns ucranianos de lá e eles vão se recompor com suas tropas ali na Crimeia, de onde eles vão ficar mais perto de Israel. Mas as tropas russas que já estão na Síria, já estão na fronteira com Israel, e isso é preocupante, é desesperador para Israel, que vai ter que agir rapidamente ou eles correm o risco de sucumbir, que é o que provavelmente vai acontecer brevemente na guerra do Gog e Magog. Na guerra do Gog e Magog, Israel será derrotado. Israel já está pertinho de ser derrotado. A Rússia na sua fronteira e o Irã preparando a bomba atômica, e Israel em crise interna por causa da política, em briga com a Covid. Israel está fragilizado em extremo, e é isso que a Rússia vai se aproveitar para invadir Israel com os países árabes e muçulmanos. É o Gog e Magog, mas aí o arrebatamento já terá acontecido. Estamos pertinho. Você entende isto?